Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é o missionário Maico e eu estou aqui neste momento para trazer uma palavra de Deus para compartilhar com os meus irmãos para a edificação e aprendizado das nossas vidas. O texto que eu irei mencionar neste momento se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 30, que nos diz assim: Disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Davi tinha se retirado de Jerusalém por causa de seu filho Absalão, que queriam matar. Durante um período de escape, durante um período em que Davi fugia de Absalão, houve ali um breve tempo que Absalão ficou por cima da situação. Só que em um determinado tempo, em um determinado confronto, diz a Bíblia que o exército de Davi, ele venceu o exército de Absalão. O rei Davi então já está um longo período distante de Jerusalém. E ele não tem ciência até então do que está acontecendo. E quando eles têm ciência e notícia de que o seu filho Absalão se encontra morto, ele vai prantear, chorar, lastimar a morte do mesmo. Neste período, ele é reprovado pelo seu servo, braço direito, homem valente, por nome Joabe. E é nesse momento então que Davi é impulsionado a retornar para Jerusalém. E ao retornar para Jerusalém, eu destaco aqui as falas de Mefibosete para o rei Davi. Davi então vai dar um conselho a Mefibosete acerca de Ziba, que também era um dos servos da casa de Saul. E ele diz a Mefibosete as seguintes palavras: repartas a terra com Ziba. E a resposta de Mefibosete para o rei Davi foi: disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora, ó glória, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz para a sua casa. É aqui que eu quero trazer uma reflexão de grande valia para as nossas vidas, porque nós estamos falando de algo que todos gostariam de ter: posses, riquezas, propriedades. Mas naquele momento, o que tinha mais valor e o que era de mais valor para Mefibosete não era um pedaço de terra, mas sim a presença e o retorno do seu rei. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tudo isso em nossa volta vai passar, tudo isso em nossa volta vai perecer, mas a presença daquele que voltará para buscar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor, é algo de maior valor e de maior importância para aqueles que o esperam. Mefibosete abriu mão de tudo que era material, porque o seu rei havia retornado, louvado seja o nome do Senhor, sã e vivo para Jerusalém. A história nos conta, só para cumprimento, no primeiro livro do profeta Samuel, que quando o sacerdote Eli estava ali no comando do sacerdócio, havia 2 filhos por nome de Hofni e Finéias, e houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Vieram a morrer os 2 filhos. Quando ele tem ciência da morte dos filhos, diz a Bíblia que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e vem a morrer. E a sua nora, esposa de um dos seus filhos, tem ciência da morte de um dos seus cunhados, do seu esposo, do seu sogro.
E naquela guerra diz a Bíblia Sagrada que levaram de Israel a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Mas quando ela tem ciência de que levaram de Israel a Arca da Aliança, ela libera uma palavra dizendo: e acabou, e foi-se a glória de Deus. Não existe nada mais importante, não existe nada mais valioso para as nossas vidas do que a presença de Deus. A presença de Deus, a presença do nosso Rei, a presença de Jesus, queridos, é algo de fundamental importância para nossas vidas. Que nós venhamos, quem sabe, de repente, que as portas se fechem, que a despensa se esvazie e que o dinheiro falte, mas que nunca venha nos faltar a presença de Deus em nossas vidas. Assim cantou Abacuque, assim disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem fruto haja na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa e sua família, pois a presença de Deus é o que nos dá força para vencermos. Fique na paz.